Fala, nação, trazendo mais informações do Mengão aqui no canal. Hoje tem jogo, né? Jogo contra o Vasco, jogo muito importante. Mais uma vez, só a vitória interessa para o Mengão dar uma resposta para a sua torcida e também, se quiser se classificar para a próxima fase do estadual. O André Hernan e também o Bruno Andrade, dois caras que sabem muito de mercado do Mengão, estão trazendo novidades aí com relação ao Paquetá e também, torcedor, com relação aí uma possível contratação do Richarlison. Eu separei aqui um corte da programação, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Então vamos para o programa. Mas não respondemos ainda do Paquetá. Jogadinha. Jogadinha do Paquetá, Bruno Andrade. Não, coisa rápida. Ontem o Paquetá esteve no centro de treinamento do West Ham, não treinou e me explicaram agora cedo que ele teve mais uma conversa. Não dá para dizer que foi uma grande reunião, até porque ele foi lá para poder só se reapresentar, ou seja, mas não treinou com os companheiros. Continua muito bem definido em deixar o West Ham para reforçar o Flamengo. E teve uma conversa com o técnico Nuno Espírito Santo. O Nuno Espírito Santo, com quem ele conversou na semana passada, o português Nuno Espírito Santo, ele já entende a situação, mas deixou nas mãos os acionistas da diretoria. O Nuno Espírito Santo não queria ou não quer perder o Paquetá, mas compreende o momento do jogador, o desejo de voltar ao Brasil por várias questões pessoais, profissionais, táticas, técnicas, financeiras, etc, etc. Então, o Nuno Espírito Santo já compreende e já aceita, apesar de não morrer de amores pela situação. A situação continua nas mãos do departamento de futebol do West Ham. Ontem se falou bastante que o Flamengo apresentou a tal proposta, a nova proposta, enfim. Eu vou usar uma frase que o Hernan usa bastante aí, respeitando todos os companheiros de imprensa. A informação que eu tenho é que, por enquanto, o Flamengo não apresentou essa nova proposta. O Flamengo continua com a ideia, já separado ali, 35 milhões de euros fixos, mais 5 por objetivos, 40 milhões de euros. O West Ham já aceitou descer dos 57 milhões de euros para 45 milhões de euros. Então é uma questão agora do Flamengo oferecer o mais próximo possível aos 45 para quem sabe ter acordo agora em janeiro. Mas a minha informação é que, por enquanto, essa proposta contratual no papel, o Flamengo não fez ainda pelo Paquetá. As conversas continuam, pelo menos entre Paquetá e treinador, já há um entendimento. O treinador aceita, por mais que não queira perder o Paquetá nesse momento. Tá respondido então. E o Bruno, todos os dias ele traz atualização aí das negociações. A gente vai falar do Richarlison também, mas o Felipe, tá quase batendo a meta dos 1.500 likes. Falta quase. Quantos ali? Faltam menos de 200. Então, galera, bate aí, vamos 1.500 likes na live. A galera tá bombando. E se você tiver alguma pergunta, alguma questão que você quer saber sobre o seu time, manda no chat que a gente apura. Richarlison, Bruno Andrade, qual é a novidade? Bora, o Tottenham e o Richarlison sentaram recentemente. Não custa lembrar, o Richarlison tá lesionado, nada muito grave, mas tá lesionado. Eu já vinha dizendo aqui que ele é um dos alvos do Flamengo para o meio do ano. O Flamengo que não conseguiu a contratação do Caio Jorge, mas separou um bom dinheiro para gastar no meio do ano, pós-temporada europeia e pós-Copa do Mundo, cerca de 30, 35 milhões de euros por um atacante. E nessa última conversa entre Richarlison e Tottenham, eles já tinham um entendimento para uma saída no fim da temporada, ou seja, ele tem contrato válido até junho de 27, mas tanto o Richarlison como o Tottenham perceberam que o melhor caminho para eles é a saída, é romper, entre aspas, esse casamento já em junho de 26, um ano antes do contrato, e mais recentemente o Tottenham definiu um valor, ou seja, no meio do ano. Claro que depois pode depender um pouco da Copa do Mundo, se o Richarlison for convocado, jogar, for valorizado, mas hoje o preço do mercado, ou de mercado do Richarlison para sair, 25 milhões de euros. Lembrando que o Flamengo se colocou à disposição, tudo bem que o Caio Jorge é muito mais jovem, vem em alta no futebol brasileiro, mas se o Flamengo lá atrás tinha enfim, há poucos dias o Flamengo tinha 30 milhões de euros para dar no Caio Jorge. Se o Flamengo quiser dar 25 pelo Richarlison no meio do ano, leva. Mas falta, claro, acordo com o jogador, que tem interessados no futebol saudita, especialmente no futebol turco. Não custa lembrar também, o Richarlison disse recentemente para pessoas próximas que a ideia dele é, por enquanto, não voltar ao Brasil. Mas a grande novidade é essa, para além do entendimento entre eles de que a saída é o melhor caminho em junho, fim da temporada europeia, é esse novo valor.
25 milhões de euros, que na cotação atual dá mais ou menos aí 157 milhões de reais. Tá barato demais, né? E se eu fosse o Richarlison, eu voltaria pro Brasil, Flamengo. É? Ah, Felipe voltaria. Luiz gosta dele, né? Ah, pô, ele jogaria demais aqui, né? Aqui ele sobraria? Muito. Ele Gosta marca o muito Pedro, do jogaria, Richarlison. hein? Ele marca o Pedro? Não, eu sou Tim Pedro. Você é? Ah, mas seria Polêmico. legal, hein? Os meus centroavantes mais queridos do Brasil, do futebol brasileiro, que eu não Caleri. abro mão. Quem são? Caleri. Pedro, Vitor Roque e Caleri. Sabia. São os três. É? E uma menção honrosa pro Yuri Alberto, que é um brigador que eu gosto muito. Mas você tá falando do... Eu prefiro esses 4 do que o Richarlison, por exemplo. Nossa. 4 na frente Prefiro. do Richarlison? Vou meter um Luca Bop aqui, vou ser polêmico. 4 na frente do Richarlison? Mas eu prefiro. Estão desmerecendo. Não tô falando que você tá desmerecendo. Não, os 4 Mas não. o Richarlison é bom de bola. Não, ele Eu é bom também de acho, bola. Eu também acho. Mas assim, opinião, né? Não, mas Ele eu só- acho que o Yuri não é melhor que o Richarlison. Eu gosto muito do Yuri Alberto. Vamos discutir isso lá no café, vai? Não. Ninguém tem Ah, não, comparação de bola melhor que o Não, o Richarlison. Pedro dá pra tô com gente fome discutir, também. mas o... Não. O Sport Center está de volta com o Campeonato Carioca. E clássico, hein, nesta rodada. E vai ser bem importante, então, a gente dar uma olhada. Porque, olha aí, hoje tem Maricá e Bangu. O Botafogo, que ontem apresentou o Martim Anselmi, encara o Volta Redonda. Tem Clássico dos Milhões. E aí, na quinta-feira, Boa Vista e Portuguesa. Nova Iguaçu e Fluminense. Também Madureira e Sampaio Correia. São, então, os jogos da terceira rodada da competição. E é isso, hein? A gente vai direto lá pro Rio, porque o Rafael Marques tem informações e bastidores de como aconteceu a conversa e também, né, Rafa, definição pro Flamengo voltar a ter seus principais jogadores ou iniciar, de fato, a temporada com seus principais jogadores. Como é que foi essa conversa e o que tá definido, hein, Rafa? Bom dia, Bruno. Bom dia a você, bom dia a Mari, bom dia ao Breila, fã de esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Pois é, a gente falava desde segunda-feira sobre a possibilidade do Flamengo retomar o seu elenco principal a partir do Clássico contra o Vasco da Gama, logo mais às 9h30 da noite, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E apesar da vontade contrária do técnico Felipe Luiz, que gostaria da manutenção do planejamento inicial, ou seja, só colocar o elenco principal quando todos os jogadores estivessem em plenas condições físicas e também na parte fisiológica, o Flamengo vai sim com o seu elenco principal. Essa informação foi divulgada pelo próprio clube ontem, no final da tarde e início da noite, após uma reunião que durou mais de 3 horas, envolvendo o presidente BAP, o José Boto, que é o diretor executivo de futebol, e o técnico Felipe Luiz. Em pauta, a decisão se o Flamengo manteria o elenco sub-20 ou se colocaria o elenco profissional. Boto ficou indiferente à decisão final. Felipe Luiz queria preservar o elenco principal e o presidente BAP, até em função de compromissos com patrocinadores, pressão interna dos próprios conselheiros, apoiadores da sua gestão e também em relação com a própria federação, decidiu pela utilização dos principais jogadores. Não sabemos qual vai ser o time que o Felipe Luiz vai colocar em campo logo mais. O que se sabe é que os jogadores estão liberados e só vão se apresentar na concentração a partir das 5 da tarde. Tem que chegar para o lanche, que será às 5h30. Tem até um almoço marcado para 1 da tarde lá, mas a tendência é que somente jogadores que estejam se tratando participem deste almoço. Fato é que, depois dessa apresentação, os jogadores vão conversar com o Felipe Luiz e vão se posicionar a respeito desta decisão. Não é possível afirmar que os jogadores gostaram ou não gostaram. Uma pessoa ligada ao futebol do Flamengo me disse hoje o seguinte: jogador de futebol gosta de jogar. Você acha que eles preferiam ficar fazendo treinamento em tempo integral no Ninho do Urubu ou entrar em campo logo mais para enfrentar o Vasco no Campeonato Carioca? No entendimento dessa pessoa, a maioria dos jogadores pelo menos gostaria de jogar hoje contra o Vasco da Gama, e isso vai acabar acontecendo a despeito do sentimento de muitos torcedores que achavam melhor o elenco principal do Flamengo se preservar para a sequência da temporada. Repito, uma reunião que durou mais de 3 horas e que acabou sendo definitiva para a utilização do elenco principal. É assim que o Flamengo hoje vai estrear com as suas principais figuras
candidaturas, não necessariamente todos os jogadores, é preciso considerar caso a caso, mas certamente o elenco sub-20 por hora não será mais a base do time que disputa o Campeonato Carioca, Bruno. E foi até curioso porque depois o Flamengo emitiu uma nota, né, para informar que os jogadores do elenco principal participariam da partida. Como é que tem que ser... Obrigado, viu, Rafa? Como é que tem que ser tomada essa decisão? Por quem, Breiler? É por parte da direção? É por parte do departamento de futebol? É em conversa com os atletas? Como é que você vê? Não, tem de ser conversado com a diretoria, mas a opinião prioritária para tomar essa decisão deveria ser da comissão técnica. A comissão técnica é quem define as diretrizes de planejamento e que, naturalmente, vai lidar com a pressão de um eventual resultado negativo, de disputar o quadrangular de rebaixamento. Então, para mim, o Felipe Luiz deveria ter autonomia para, numa dúvida, numa dividida com a diretoria, bancar essa decisão. A diretoria chama essa responsabilidade. E eu entendo o lado do Felipe Luiz também, de ficar chateado, porque há todo um planejamento de treinos que é comprometido e, naturalmente, o Flamengo escolhe prejudicar a preparação para a temporada por receio de, quem sabe, ser rebaixado no Campeonato Carioca, que é um risco muito remoto. O risco principal é aumentar o calendário de jogos, já que no quadrangular são 6 jogos, em comparação com os 4, caso o Flamengo se classifique. Mas ainda assim, eu vejo que a diretoria do Flamengo adota uma postura hiper cautelosa e não é garantia de nada. O Flamengo entrando com esses titulares, com só 9 dias de treino, vai ganhar do Vasco? É um clássico, não dá para saber. Então, e além do risco de expor atletas à lesão. Então, para mim, é uma decisão que deveria ficar mais sob a responsabilidade da comissão técnica e não necessariamente da diretoria. É porque é até curioso quando o Rafa conta pra gente, né? E essa discussão existe entre os torcedores também, aí a gente ouve assim, porque o torcedor preferia ver o time focado nas outras competições. Perde um clássico hoje para ver o que acontece, não é, Mari? Exatamente. O torcedor vai entender, assim, de uma maneira tão racional. Para mim, o erro está um pouquinho antes ali, no planejamento do início da temporada. Porque o ideal era você pensar no plano B, né? Tá, a gente vai colocar o time sub-20 para disputar o campeonato estadual, ou até, enfim, certa rodada ali. Tá bom, mas se a gente não conquistar X pontos, ou não atingir X número de vitórias, enfim, e aí? Aí você faz outro plano, você antecipa a volta de alguns jogadores do elenco principal, já começa a trabalhar de uma forma antecipada justamente para prevenir que de última hora você precisa colocar os caras ali num clássico importante. Então, acho que para mim o erro está um pouquinho antes, de você já ter programado um plano B. Corre o risco desses jogadores não estarem ali com ritmo, né? É o que a gente pode discutir também mais pra frente. Olha, e no Campeonato Carioca, mudança de planos, hein? Flamengo que tinha um planejamento de usar o time sub-20 até a próxima rodada, que vai ser o clássico contra o Fluminense. Então seriam 4 jogos com o time sub-20 e titulares, ou uma boa parte dos titulares, contra o Fluminense. Só que o plano deu errado, porque o sub-20 não ganhou de ninguém, empatou apenas um jogo, tá lá em último lugar no campeonato, tá meio ameaçado de ter que jogar um rebolo para não ser rebaixado. Não vai ser rebaixado, mas seriam mais jogos ainda. Olha aí a classificação do campeonato. O Flamengo tá lá em último lugar, com 1 ponto apenas, 1 empate e 2 derrotas. Mauro, como isso caiu no departamento de futebol? Todo mundo falou, bom, vamos embora, é isso mesmo, tem que ser, vamos encarar o Vasco. E se isso é o melhor que você entende pro Flamengo nesse momento? Eles não gostaram, não. O que eu ouvi. O departamento de futebol não gostou, nem um pouco. Nem um pouco. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, tá? Eu vou tentar traduzir aqui, sem aspas, tá? Não é que fulano falou, outro disse não. Foi montada uma programação. Essa programação previa os jogadores do Sub-20 fazendo 3 jogos. Quando o jogo Flamengo e Corinthians é marcado para 1º de fevereiro, lembra que esse jogo ficou meio à deriva, Sim. Não tinha data? A partida contra a Portuguesa, que seria dia 31 de janeiro, que já seria com jogadores profissionais, ela foi antecipada para o dia 11. Automaticamente, o Flamengo passou a ter, não 3, mas 4 jogos com o Sub-20. Isso aí já piorou. Aí não é culpa de ninguém, é questão do calendário, né? Mas foi mantida a programação. Nenhum ajuste foi feito, segue a programação. O Sub-20 foi mal, nos 3 jogos. E tem mais um, porque na verdade eram 3, passou a ser 4, porque esse jogo foi antecipado. E quando foi antecipado para o dia 11, qual era o time que podia colocar em equipe? Só tinha esse. Os caras estavam de férias, voltaram dia 12. E voltaram 6 dias antes de completar 30 dias de férias. Os jogadores voltaram antes, é bom frisar isso. A ideia era manter. A ideia do departamento de futebol era manter, era não mexer na programação. Inclusive, havia dentro do futebol do Flamengo gente com o seguinte raciocínio:
Tudo bem, é ruim cair não são aspas, tá? Estou só traduzindo tal que eu já ouvi. Digamos, caiu para o Torneio da Morte. O que é o Torneio da Morte? Seria o Flamengo e mais 3 times daquela classificação, os piores, né? Quinto, sexto de um grupo, quinto, sexto do outro grupo, jogando mata-mata. Hoje seria Sampaio Corrêa, Portuguesa, Maricá e Flamengo, se fosse hoje. Então os 4 jogando ida e volta, torneio quadrangular. O último vai para a segunda divisão. São 6 jogos. Aumenta o número de jogos. Põe o Sub-20. Se o Sub-20 está perdendo agora, quem garante que não vai perder também nesse torneio e ser rebaixado? Aí criou-se um problema. Não, então põe um profissional. Aí você prejudica os jogos do brasileiro, que vão estar rolando paralelamente até Recopa Sul-Americana, porque você vai pegar, que seja o time reserva, o banco inteiro vai ter que jogar. Aí tem um titular machucado, o reserva imediato vai ter que jogar. Isso já criaria um problema. Ou você vai ter que ficar misturando com a base. Enfim, surgiu esse pepino. Quem criou quem desenvolveu esse planejamento foi o Departamento de Futebol. Então, na visão do presidente, pelo que eu entendi, ele não me falou isso, tá? Mas pelo que eu entendi, falando com as pessoas, vocês fizeram o planejamento. Se não deu errado, vocês têm que trazer uma solução. Isso aqui não pode ficar assim. E nisso eu acho que ele está certo. O Flamengo não pode jogar esse torneio. O Flamengo tem que escapar desse torneio. Eu acho que o mais razoável é usar a base e alguns jogadores. É claro, você tem ali um grupo de 20 e tantos jogadores. Tem gente que não tem a menor condição de entrar em campo. Alguns jogadores talvez já tenham condições um pouco melhores. Alguns são caras muito importantes, Jorginho, Arrascaeta, que eu acho que não podem entrar no jogo desse, com tão pouco tempo. Jorginho pela idade, Arrascaeta pelo histórico de lesões. Mas outros jogadores que são mais, digamos, mais saudáveis e mais jovens, talvez possam jogar. Então tem que avaliar a condição de cada um e ver, eu posso contar com esses 6 caras aqui, por exemplo, e mais a base. Você já põe um time mais encorpado. Pode até perder para o Vasco, mas você tem uma chance. Com o Sub-20 que venha jogando, a chance de perder para o Vasco até por um placar elástico ela é real. Não adianta tapar o sol com a peneira. E aí tem uma outra questão que envolve, acho que o Departamento de Futebol. Foi colocado nas mãos do técnico do Sub-20, Bruno Pivetti, a missão de comandar o time. Eu acho que o time não foi bem e também houve erros da comissão técnica. Time tentando pressionar alto, tentando propor jogo, não tem condição, gente. Jogando, ele mesmo falava depois do jogo, não, o meu time tem a média de idade de 18 anos. Você está jogando contra times profissionais, jogadores maduros. O Volta Redonda, que fez 3-0 no Flamengo no sábado, e ainda teve uma expulsão com poucos minutos de jogo, o Flamengo, esse time há pouco tempo, há poucas semanas, estava jogando contra o Novo Horizontino, que goleou o Palmeiras. Estava jogando contra o Coritiba, o Atlético, Chapecoense e o Remo, que subiram e vão jogar com o Flamengo esse ano no Brasileiro. Estava jogando em Série B, foi rebaixado, mas tá. Então você está falando de um time com jogadores mais maduros, contra garotos de 18 anos. Uma coisa é um garoto ou dois num time de gente grande. A outra é um time só de meninos, com um técnico sem vivência nesse tipo de confronto também, sem experiência, treinando um Flamengo. Então, o time é o Sub-20, gente, mas o campeonato é profissional. Então, eu acho que a comissão técnica, Felipe Luiz, o Boto, que é um dirigente com viés técnico, digamos assim, eles tinham que ter participado mais de perto desse trabalho. Até, assim, na minha opinião, assim, determinando até a estratégia. Pivete, você vai trabalhar assim. Esse jogo contra o Bangu, você não pode jogar dessa maneira. Tem que jogar assim, 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 porque eles são assim, 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 assim. Já estudamos o adversário. Tem que ter a participação. O Felipe Luiz, ele pode dar treino profissional e, ao mesmo tempo, poderia coordenar esse trabalho. Não sei se ele o fez. Me parece que não. Me parece que não. Não tenho essa informação. Se fez, errou junto. Porque o Flamengo foi até ingênuo. E até uma pessoa de dentro do clube, conversando essa semana, admitiu. Eu acho que, de fato, a estratégia não foi a melhor. Nos 3 jogos. Gente, o Flamengo ficou tomando contra-ataque, cara. Pô, você está jogando com um time de garotos, você tem que jogar mais cauteloso, organizado, pouco espaço, jogar em transição, velocidade, tentar, de alguma forma, ser competitivo. Não foi, né? E nos 3 jogos, você pega o jogo da Portuguesa, o Alacian, que foi vendido, perdeu 2 gols feitos. Se faz os gols ali, de repente, no primeiro tempo, o jogo poderia ter outro rumo. Gols feitos, esse que ele perdeu. O cara mais experiente daquele time ali, mas um jovem ainda. Contra o Bangu, os 2 gols no começo, gols do Bangu de bolas perdidas. Uma, o menino Lucas Vieira perdeu a bola, ficou reclamando uma falta que não houve. Que é esse vício do futebol brasileiro. Querem falta toda, o cara não deu, não foi nada. Gol do Bangu. O segundo, o Daniel Salles, lateral direito, foi fazer uma graça na saída de bola, perdeu a bola, gol do Garrincha Haitiano com SH, né, 2-0. Aí ficou correndo atrás do resultado. E contra o Volta Redonda, expulsão cedo do Carbone, e o time tomando contra-golpe, exposto demais, tomou 3, teve um gol anulado ainda, poderia ter sido 4, tipo o Palmeiras ontem, foi um negócio assim, vergonhoso. A diferença é que era um time só com garotos, né? Então, criou essa situação. Eu acho que colocar todo mundo numa temeridade, mas o que for possível com a base, eu acho que seria uma solução de emergência. Não sabemos ainda quem vai jogar, que a decisão vai ser da comissão técnica, que hoje, pelo menos ontem, a informação era essa,
avaliaria com mais, digamos, cuidado e mais informações as condições dos jogadores para definir quem é que vai para o jogo contra o Vasco. E o Vasco vai completo, o Vasco poupou os seus titulares no fim de semana, então talvez não tenha um jogador ou outro por alguma razão, mas todo mundo descansou contra o Nova Iguaçu para jogar contra o Flamengo na noite de hoje. O Flamengo tem 1 ponto, o líder tem 4. Fala, nação, mais informações do Mengão aqui no canal. Acompanhamos a programação. Mercado da bola do Mengão ainda está quente, né? Na verdade, trouxemos aí algumas atualizações do mercado da bola com relação ao Paquetá. Já tá virando uma novela até um pouquinho chata. O jogador tá fazendo a sua parte, o West Ham tá querendo dificultar um pouquinho as coisas. Isso porque, na verdade, abaixaram o preço. Isso foi uma coisa boa, né? No começo, estavam pedindo ali 57 milhões de euros e agora baixaram para 45. O problema agora é que eles estão querendo ficar com o Paquetá até o final do campeonato inglês, que vai terminar lá pro dia 24 de maio. Então, torcedor, para o Flamengo, isso não é nada interessante, viu? E o Flamengo quer o jogador agora. Não adianta pagar o jogador, contratar o jogador e deixar lá no time inglês, né? Isso não faz nenhum sentido. E sem falar que vai ser uma bolada que o Flamengo vai pagar aí por esse atleta, cerca de 40 milhões de euros, que dá aproximadamente 250 milhões de reais. Agora também tivemos aí essa atualização aí com relação ao Richarlison, seria uma grande contratação, na minha opinião, iria agregar demais ali no elenco flamenguista. Já pensou, torcedor? O Flamengo, que já tem um dos melhores aí elencos do futebol brasileiro e também do continente sul-americano, ainda mais com o Paquetá e também o Richarlison, 2 jogadores ali de seleção brasileira, ninguém vai segurar o Mengão, não é mesmo? Agora vamos aguardar os próximos passos. Tomara que a diretoria do Mengão possa agilizar essas contratações para que, enfim, esses jogadores possam ali fazer parte do plantel ali flamenguista, que o técnico Felipe Luiz possa contar com esses jogadores. Porque, como a gente sabe, o calendário do futebol brasileiro para 2026 ficou mais apertado. Falaram ali que ia ficar melhor, na minha opinião, ficou muito pior, viu, torcedor? Vamos aguardar para ver aí o desenrolar. Mas, na verdade, o Campeonato Brasileiro começar agora no final de janeiro, para mim, na verdade, é um absurdo. E vou ficando por aqui. Deixa o seu like, inscreva no nosso canal. Então, até uma próxima.